capítulo 15. Quem tem sua Bíblia pode abrir. Atos, capítulo 15. Versículo 36. Diz assim, irmãos. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Queridos, a obra do Senhor, ela não pode ser simplesmente uma viagem missionária para um passeio turístico. Sim. A obra do Senhor, ela não pode ser simplesmente um tempo na qual você usa para se auto-beneficiar com lindas fotografias e experiências regionais para onde você está indo. A obra do Senhor vai muito mais além do que você estar lá. Ela vai de você viver, de você querer e desejar voltar àquele lugar. É muito fácil nós, culturalmente no Brasil, é muito comum nós vemos famílias, mulheres que têm filhos, mas não têm pais, porque o pai só fez fazer o filho, mas nunca criou. Culturalmente, de forma missológica, existem muitas igrejas, muitos homens e mulheres de Deus que têm vindo às comunidades indígenas e ribeirinhas e têm gerado muitas sementes. Como foi dito por uma criança que está aqui, a Lara, e tantas crianças que tiveram ali na quadra, dizendo que nós marcamos as suas vidas. Eu queria lembrar a todos vocês que estão aqui que eles continuam aqui. As sementes foram plantadas aqui. E segundo a obra missionária que Jesus implementou na terra, trazendo a cultura do reino de Deus, não é simplesmente você ativar alguém ou deixá-la acesa, mas é também dar continuidade e, se for possível, dar vida por essa pessoa, por esse povo ou por essa nação ou etnia. Quando Paulo começou as viagens missionárias, ele teve a preocupação, junto com Barnabé, de voltar aos mesmos lugares que eles haviam passado na primeira viagem missionária. Porque o entendimento que eles tinham da obra missionária não era simplesmente turistar, conhecer, dizer que foi lá e tirar uma foto bonita e depois se promover. Mas segundo o texto que nós estamos lendo aqui, Paulo e Barnabé decidiram: nós iremos voltar por toda a rota que fizemos para visitar os irmãos e ver como eles estão.
Eu entendo e compreendo que muitos que estão sentados olhando para mim agora nesse momento não irão mais mandar mensagem para nós, não irão mais pisar nessa terra. E se não vigiarem, muitos não estarão com Cristo mais. Decidirão andar pelos caminhos tortuosos do mundo. Mas aqueles que estão aqui e que se perseverarem, a nossa oração é que o Senhor traga novamente a esse lugar, para que dê continuidade ao trabalho na qual o Senhor iniciou. Não foi você, foi o Senhor. Não foi o pastor Astro, não foi o clamor dos ribeirinhos, foi o Senhor. Nós estamos apenas acompanhando o barco que Ele está conduzindo. E Ele nos conduziu para o braço de rio do Tarumã-Mirim. E enquanto Ele estiver aqui, nós estaremos aqui com Ele. Mas quando disser que Ele está indo para o outro braço de rio, nós iremos com Ele também. Amém. Mas isso vale muito daqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu vou continuar lendo o texto para nós entendermos algumas coisas que o Senhor Ele quer fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província de Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo em um barco para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos os entregaram ao cuidado do Senhor. Então Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Se em algum momento da sua caminhada as pessoas que estiverem com você se apartarem de você, lembre-se que a obra não para em você. A obra do Senhor Jesus. E Ele dará alguém para continuar a obra junto com você, se for necessário. Porque o propósito na qual o Senhor chamou você não foi para benefício próprio seu, mas para benefício coletivo de muitos. E saiba de uma coisa: se você descumprir a ordem e o propósito do Senhor na qual Ele tem te chamado, muitos podem se perder por causa da sua desobediência. Embora que muitos lhe abandonem e lhe deixem, entendam, a obra dele, e Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava uma mulher chamada Lídia. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo, e a sua mãe era cristã, mas o pai deste jovem era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e em Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo, por isso circuncidou, pois todos os deuses que moravam naquele lugar sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais eram as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbitérios da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé
e o número dos cristãos ia aumentando a cada dia. Paulo, ele não saía viajando, anunciando a palavra para o benefício próprio ou segundo as suas palavras, mas ele levava a mensagem apostólica, na qual a igreja estava fundamentada, segundo diz Efésios 4, a partir de todo o versículo, que nós estamos fundamentados nos fundamentos dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, na qual Cristo é a pedra angular, a pedra fundadora de todo o nosso ensinamento. Paulo ia fundamentando todas as regiões na qual ele passava através dos ensinamentos dos apóstolos. A sua mensagem não pode ser baseada naquilo que você acha ou pensa, ou naquilo que você estudou ou viu, mas precisa ser baseada segundo o fundamento bíblico, segundo o fundamento na qual os apóstolos nos deixaram escrito nas cartas e nos evangelhos, segundo foi deixado por Cristo. Tudo que falamos, tudo que pregamos aqui no Julião, em outras comunidades, precisa ser baseada na Bíblia. A nossa assistência social, as nossas palavras não podem ser maiores do que o fundamento bíblico, do que o fundamento apostólico. E isso vai muito da vivência nesse fundamento. Eu falei em uma das aulas na qual o Senhor ministrou diretamente em nossos corações que nós temos capacidade de fazer a obra sem o próprio Jesus estar presente. Quando você aprende a fazer, quando você se capacita em fazer, você pode se auto-enganar, fazendo com que tudo que você faça seja na força do seu braço. E segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós percebemos que todas as ações dos apóstolos para anunciar o Evangelho depois da morte e ressurreição de Cristo foram dirigidas pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Pelo Espírito de Deus. Tudo que você vier fazer na obra do Senhor precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Porque você pode correr o risco de fazer a obra, mas uma obra de manipulação, uma obra na qual você é o centro, uma obra na qual você quer se aparecer. E os próximos textos que nós vamos ler aqui irão provar que a obra, quando ela é do Senhor, nada pode parar, nada pode deter o propósito na qual o Senhor tem chamado os seus. Fundamentado nos ensinamentos dos apóstolos, Paulo saía edificando a igreja do Senhor. Capítulo 16, versículo 6. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus
não os deixou também. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão e ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois desta visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar ao povo dali. Se a qualquer momento na sua caminhada o Senhor mudar os rumos na qual você planejou, esteja preparado para obedecer a Ele em qualquer circunstância. Talvez muitos que estão aqui já estejam fazendo planos para voltarem ou não voltarem. Mas se nós queremos ser cristãos autênticos, vivenciando os fundamentos dos apóstolos, saiba que a obra missional, a obra missionária, ela é movida pelo Espírito de Deus. E muitas das vezes o Espírito de Deus irá lhe levar a lugares na qual você não queria ir jamais. E dessa forma também entra a obediência ao Senhor. A obediência, ela não pode ser somente aquilo que apraz a você. A obediência, ela precisa ser em todos os sentidos, inclusive quando contrariar os seus projetos, quando contrariar aquilo que você sonha e deseja. Isso é obedecer à voz do Espírito de Deus. Nós dizemos que os planos de Deus são perfeitos para nós. Só que deixa eu te falar uma coisa. O perfeito para Deus não é uma flor caindo na sua cabeça, não é dias sem luta. O perfeito para Deus é um coração obediente a Ele. O perfeito para Deus é um coração voltado integralmente para Ele. Aleluia. Versículo 11 do capítulo 16 diz: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotraça. No dia seguinte, chegamos ao porto de Decápolis. Dali fomos para Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias, em obediência ao direcionamento de Jesus, ao direcionamento do Espírito de Deus. Eles se dirigiram para uma outra região na qual eles não tinham planejado em ir. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver algum lugar de oração para os judeus. E naquele lugar sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham para ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu e ficamos em sua casa. Glória a Deus. O Senhor mudou a rota de Barnabé e Paulo e fez com que levasse eles
até esta mulher para anunciar a palavra do Senhor. E essa mulher foi ali batizada. E por vários momentos no livro de Atos, nós percebemos que o lugar aonde as pessoas se reuniam, eram sempre em casas. Casa fala de relacionamento. Casa fala de abrigo, fala de acolhimento. Na obra missional, na qual o Senhor implementou nessa terra e foi espalhada pela vida dos apóstolos, foi inteiramente intensificado o relacionamento com os povos, o relacionamento por onde se passavam os apóstolos. Se dentro da obra na qual você está desenvolvendo não houver relacionamento, não houver entrega por uma pessoa, se você não parar por uma pessoa, você não vai parar por um povo, você não vai parar por uma nação. Se você não tiver tempo para pregar por uma pessoa, se você não tiver tempo para comer na mesa de uma pessoa, você não vai ter tempo para comer na mesa de milhares de pessoas. As maiores e melhores pregações de Jesus foram dadas para uma pessoa. Se uma criança dessa que nós falamos aqui, daqui a 10 anos, reproduzir aquilo que foi dito nesses dias, eu poderei morrer feliz, porque ela foi alcançada. Por favor, se você não estiver disponível em parar para ouvir uma pessoa, você não vai querer parar para ouvir uma comunidade inteira, porque você vai achar que é muito trabalho, porque você vai achar que é impossível. E para Deus, nada é impossível ao que crê. Glória a Deus. Aleluia. Porque tudo é possível ao que crê em seu nome. A obra do Senhor é para aqueles que creem. Não são para aqueles que retrocedem. A obra do Senhor são para aqueles que são ousados, destemidos. Glória a Deus. Não tenham medo de se lançar no Senhor. Glória a Deus. Mas tenham medo de não obedecer aquilo que Ele tem dito a você. E segundo a obediência do Espírito de Deus, Paulo seguiu viagem. E depois de sair da casa de Lídia, versículo 16. Certo dia eles estavam indo para um lugar onde eles iriam orar. E veio ao encontro deles uma escrava. E essa moça era dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com esta moça. Ela começou a seguir e a gritar para eles, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso por muitos dias, até que Paulo olhou para ela e disse: que saia de você esse espírito imundo. E aquela mulher, ela foi liberta desse espírito. Quando os donos daquela mulher ouviram que o espírito imundo havia saído dela, perceberam que eles não poderiam mais ganhar dinheiro através da sua vida. Versículo 20, versículo 19. Agarraram Paulo e levaram até ao magistrado. Prenderam Paulo e Silas para que fossem
jogados na cadeia. Eles apresentaram às autoridades romanas, dizendo: esses homens são judeus e estão provocando desordem nesta cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram prendê-lo, deram surra neles e colocaram eles dentro de uma cadeia com os seus pés presos. Queridos, Deus mudou a rota de Paulo e Silas, na qual eles estavam indo para uma região. E o Espírito de Deus mudou a rota deles. E a rota na qual o Senhor mudou para que Paulo e Silas fossem, foi uma rota na qual eles teriam que ser presos, açoitados. Sabe o que eu entendo, irmãos? Sempre que o Senhor mudar os planos, mudar a rota, você precisa aceitar. Sobre qualquer circunstância que você esteja passando. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus, Ele vai mudar a rota de muita gente que está aqui. Aleluia. Mas não vai ser a forma que você planeja. Não vai ser a forma maravilhosa que você sonhou. Mas talvez Ele mude a sua rota para momentos de dor, de sofrimento. Porque sempre que Deus nos leva à dor e ao sofrimento, é para Ele lhe provar o quão poderoso Ele é. É para lhe provar que a sua dependência precisa ser dele todos os dias. E assim como vocês sabem o final desta história, Deus mostrou a Paulo e Silas que Ele pode fazer muito mais daquilo que eles pensavam em fazer. E o cristão autêntico, ele dá glória a Deus e aleluia quando ele está na prisão. O cristão autêntico é aquele que glorifica o Senhor quando tudo estiver desmoronando ao seu redor, quando tudo estiver dando errado. Essas palavras podem soar muito bonitas, muito tocantes, mas quando você estiver passando pela aflição, você precisa colocar em prática tudo isso que eu estou falando aqui. Nenhum que está aqui é igual ao outro. Muitos que estão aqui não têm ainda a capacidade de suportar muitas dores. E eu dou uma dica para nós, todos nós que estamos aqui. Se permita ser ferido pelo Senhor. Se permita a ser machucado pelo Senhor. Porque Ele disse que Ele vai sarar. Agora, se você, em desobediência, se ferir por querer cumprir, fazer aquilo que você sonha e planeja, você sofrerá as consequências da ferida que você mesmo causou. A mensagem que eu deixo para nós nesses dias, hoje, pela manhã, lembre-se das palavras do Senhor, que disse que no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. E vocês vencerão também. Glória a Deus. Glória a Deus. E indo
e por onde passarem. Que o Senhor Jesus guarde o coração íntegro de cada um que está aqui. Não se desvie do Senhor. Não troque a palavra do Senhor por nada. Não jogue esses dias que você esteve nesse lugar por um sexo, por uma transa, por uma droga, por um álcool, ou por uma mulher ou por um homem. Coloque o Senhor como prioridade das suas vidas. Se você seguir isso, quem sabe você pode estar aqui no ano que vem novamente, em obediência ao Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus.